Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Olá, meu querido irmão. Nós estaremos nessa segunda parte do nosso momento de formação sobre o nosso diretório diocesano, que alguns anos atrás foi lançado na nossa diocese pela nossa comissão diocesana, com o aval do nosso bispo, o pedido dele para termos as diretrizes para guiar o trabalho catequético na Diocese de Campina Grande. Na aula anterior, nós falávamos sobre a catequese, a sua importância, a missão do catequista e o trabalho da comissão diocesana e paroquial de catequese, dentre os seus atributos. Hoje, na segunda parte, nós veremos o processo catequético, catecumenal que se encontra na página 46 e diante do nosso diretório. E, na aula seguinte, nós veremos a terceira parte, os sacramentos da iniciação à vida cristã e suas etapas de preparação, da página 62 em diante. As etapas que compreendem o processo catequético são 4. Pré-catecumenato, catecumenato, o querigma, que é a fase fundante. São 4 etapas que se sucedem como caminho de preparação, não como um fim último, mas como a base da iniciação cristã para a vida e o aperfeiçoamento da fé. Como a gente estava vendo, estudando na aula passada, o fim último não é os sacramentos. Os sacramentos fazem parte da caminhada, porque no processo das 4 etapas do catecumenato há um retorno posteriormente, como a catequese, no decorrer da história, ela apresenta suas características próprias a partir de cada período. A catequese pós-conciliar tenta fazer essa hermenêutica do contexto atual, mas também resgatando elementos do período antigo medieval, para apresentar a cada um de nós como nós devemos resgatar e trazer uma catequese que não é meramente doutrinária, mas uma catequese que utilize doutrina e que utilize também a imagem do querigma. O querigma e a mistagogia, que são recursos que vão desde os primeiros discípulos que tinham esse processo catequético, não propriamente dito catequético, querigmático, mas que os elementos do querigma e da mistagogia já estavam presentes no seio do cristianismo. O querigma é a primeira etapa do processo catecumenato. Costumamos dizer que o querigma é o primeiro anúncio. E a gente começa a perceber do número 35 em diante, no nosso diretório, que o querigma ele nos introduz dentro do mistério catequético. Inclusive, no nosso diretório, nós colocamos que o período pré-catecumenato, o querigma, ele deve se iniciar com um retiro, o momento de introduzir na fé e fazer com que aquele cristão que está para receber os sacramentos, ele possa viver essa abertura de fé diante da sua vida. Então, os sacramentos, eles visam aproximar o cristão da vida de fé. Como sinais sensíveis da graça de Deus, os sacramentos, eles introduzem o cristão na vida de Cristo. Como dizia Orígenes, um padre da igreja dos primeiros séculos, pelo batismo nós somos enxertados na história da salvação. Então, pelo querigma, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, a gente precisa tirar essa imagem de uma catequese meramente doutrinária, não que a doutrina ela esteja secundária, terciária, o que não precise, não. Mas a catequese ela deve ter uma identificação pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, o período pré-catequético,
pré-catecumenal, ele é analisado por meio de uma experiência no livro Azul do Itinerário Catequético, que muitos de vocês conhecem. Ele fala sobre, desde o momento quando há a inscrição dos nomes, o momento em que se vai ter o período do cadastro daquele catecúmeno que futuramente será o receptor dos sacramentos. Naquele momento de inscrição já começa o processo de experiência, né? Mas a catequese ela não acontece meramente no momento de fazer a inscrição. A catequese ela deve começar em casa. E hoje, na aula de hoje, nós iremos ver a catequese no decorrer das idades, né? Antes dos 7 anos, os 7 anos, lembrando que é a idade da razão, que também está estabelecido no Código de Direito Canônico, até a catequese dos 7 aos 9, dos 9 aos 14, dos 14 em diante, a catequese para os adultos. Então, hoje a gente vive uma confusão, né, uma confusão muito grande por parte dos cristãos, sobretudo muitos de nós, catequistas, até mesmo a confusão de saber que tipo de material, como a gente deve organizar, sobretudo um calendário, como a gente deve adaptar tudo isso, né? A gente até comentava na aula passada sobre a união da catequese e liturgia. Adaptar o calendário dentro do calendário litúrgico da igreja. E cada fase, cada etapa do catecumenato, ela vai nos inserindo dentro também do tempo litúrgico. Quaresma, tempo pascal, né, dentro do tempo comum. Fazendo com que o catecúmeno ele faça a experiência da pessoa de Jesus Cristo, como no tempo comum da igreja, que é o tempo ordinário onde vivemos a vida de Cristo, né? Cristo nos seus milagres, Cristo nos seus feitos, nas suas ações, Cristo com os seus. É o momento de identificarmos a nossa experiência com a pessoa de nosso Senhor. Assim, o número 36 nos diz: os sacramentos da iniciação da vida cristã visam fazer o cristão se envolver íntima e profundamente, apaixonar-se, fascinar-se pela pessoa de Jesus Cristo. Esse é o objetivo da catequese. Identificação. Qual o problema que nós encontramos? Evasão. Até mesmo nas escolas nós enfrentamos isso, na igreja também não é muito diferente. Por isso que o processo de experiência, identificação é muito importante. Isso aqui é um trabalho que deve ser em conjunto do catequista com a família. Porque às vezes a gente pensa que a catequese é somente um ato familiar, ou um ato somente isolado. Mas a catequese, como nosso diretório coloca, a catequese familiar, ela tem que andar em conjunto, em unidade. Porque também a família, ela é alvo da catequese. Um dos livros que nós utilizamos para a organização do nosso diretório foi esse livro, Espiritualidade e Missão do Catequista, que é a partir do documento 107 da CNBB, do Itinerário Catequético, que é do Vicente Frisulo. E ele anota no ponto da página 28 como propor o querigma. E ele começa a adotar alguns pontos. Primeiro, o querigma é uma narrativa e testemunhal, o que estávamos falando. O anúncio de Jesus Cristo, onde o catequista ele faz com que a história da pessoa de Jesus seja também a história do catequizando. Em segundo ponto, o querigma ele deve ser atraente. Atraente, e isso a gente não precisa enrolar ou fazer muitos rodeios, mas uma exposição clara, breve, inteligente e convincente. A gente mesmo, primeiro como catequistas, nos questionando o que é que a pessoa de Jesus Cristo ela tem a se revelar para cada um de nós. O que esse homem, Jesus de Nazaré, de 2000 anos atrás, que esteve com os seus, andando nesta terra, ele tem ainda a dizer para o homem dos dias atuais. O que ele fala para mim e o que ele fala para você. É isso, é mostrar a mensagem que ela é tão antiga e tão nova. Isso é fazer uma hermenêutica de trazendo para os tempos odiernos aquilo que aconteceu em tempos mais antigos. Porque esse Cristo se faz presente no eterno hoje da nossa história. E isso se presentifica a partir da liturgia da nossa vida.
E o livro ainda diz assim: isso vai fazer evitar um cansaço, uma indisposição, um enfado, um tédio e uma inevitável distração. Porque às vezes a gente sabe, né? Nós lidamos com crianças, adolescentes, jovens, adultos, e às vezes pode se causar um enfado e até mesmo uma obrigação, né? Uma imposição. Ah, meu pai me obrigou a estar ali. Então a nossa missão também é fazer com que a catequese ela se torne atraente, degustável, né? Palpável e realizável na vida dos nossos catequizandos. Terceiro ponto do nosso querigma. Ele deve ser expositivo. Expositivo, e aqui a gente coloca a etapa do catecumenato, que é a parte da doutrina. Aí entra conhecimento das Sagradas Escrituras, dos documentos da igreja, do catecismo da igreja, né? O manual que é adotado para ser trabalhado, manuais complementares de conteúdo, subsídios, coisas que também a criatividade sugere. Mas também lembrando, como dizia do Armando Butinol sobre a liturgia, sem criatividades selvagens. Ele se referia à liturgia, mas também a gente coloca na catequese. Às vezes a gente tem uma predominação de colocar algo atraente, mas a gente às vezes força até demais, né? E não se torna condizente com aquilo que nós apresentamos. Então, a didática, o modo como o catequista deve lidar, fala muito, né? A preparação do ambiente, a ambientação, né? O modo de comunhão, de abertura entre os catequizandos, porque não é um grupo somente de 2, 3 anos de caminhada, mas é um grupo que talvez deveria se criar até laços de amizade entre eles. Por isso que é importante. Terceira parte, expositiva. Quarta parte, a catequese querigmática ela deve ser estética. Ela deve revelar para os nossos catequizandos o belo. Desde o ambiente, como foi citado, mas também mostrar o belo, né, na pessoa de Jesus Cristo. O que fazia com que as pessoas se encantassem com aquele homem? Não somente porque ele trazia milagres, porque ele era o Filho de Deus, mas aquele homem representava algo para aquelas pessoas que tiveram a graça de conviver com ele. E ele tem algo que nos toca. Talvez toque a nossa humanidade, toque a nossa essência, toque os nossos afetos, o nosso modo de ver o mundo, de ver a vida. Então, tudo isso deve ser levado, o belo. Desde a liturgia, né, o encanto com o templo, os símbolos que nos ligam a Deus, que unem com o sagrado, desde as questões mais ordinárias da vida. Porque o belo não só encontra na igreja, mas transformar também o cotidiano em festa. Isso é importante. Fazer da nossa vida uma grande liturgia a ser celebrada. Quinta característica do querigma, dialógica. Uma catequese que não é meramente de emissor e receptor, daquele que fala e o outro que recebe, né? Mas que seja algo dialógico. Uma catequese que o documento fala até assim: o catequizando não pode ser considerado um simples receptor, como pode acontecer numa transmissão de rádio ou TV, né? Tem que ser algo de partilha, né? A catequese de partilha de experiências são vidas que mantêm-se em comunhão naquele momento. Sexto ponto, catequese querigmática litúrgica, né? Fazer com que os catequizandos eles se insiram dentro do tempo litúrgico. Desde a etapa, como por exemplo a Quaresma, o grande retiro espiritual da igreja, ou o tempo festivo da Páscoa, ou outros tempos de preparação, como o Advento, outro tempo festivo, como o tempo do Natal. Fazer com que a nossa vida ela viva desde as preparações até os momentos festivos da vida. A nossa vida é isso. Entre preparações e festas, a nossa vida ela se une à grande liturgia de Deus. Por fim, o sétimo ponto, uma catequese querigmática caritativa. E a caridade, ela não só se manifesta, como muitos de nós pensamos, com uma doação, de um donativo, de dinheiro. Não. A caridade ela se manifesta talvez em um sorriso, um abraço, uma presença, né?
o catequista também se importar com a vida do seu catequizando, saber o que está acontecendo, né? Lembremos que o elo de catequista para catequizando ultrapassa até mesmo as paredes das nossas salas. Elas ultrapassam porque tocam também a nossa vida. A nossa vida se torna participante da vida do catequizando. E a vida do catequizando se torna também unida à nossa vida. Então, aqui estão 7 características de uma catequese querigmática. Mas lembremos que também, entre o querigma, a primeira etapa, o querigma ele deve ser vivido durante toda a vida, né? Durante toda a vida da catequese. Eu gosto de dizer assim, se a etapa do querigma foi bem vivida, primeira etapa, então as demais etapas do processo catequético serão consequências desta primeira. Porque a nossa vida ela é um grande querigma. Um constante retorno ao primeiro amor, um constante retorno à essência, ao primeiro chamado, à nossa primeira identificação com Jesus Cristo. E isso vai evitar até mesmo as evasões que, porventura, acontecem na catequese, né? Às vezes começa uma turma com o número X e a turma às vezes termina aquela caminhada talvez na metade ou menos da metade, né? Então, saber viver cada etapa sem pular nenhuma das 4 etapas do catecumenato, né? Isso é importante porque pela aspiração moderna, do mundo turbulento, do tempo que anda correndo e a gente acaba vivendo atropelado dentro desse tempo, qual a perspectiva nossa? Nós queremos somente a chegada e a gente não pensa no processo. Talvez um dos problemas do homem moderno é talvez não saber viver cada fase, cada ciclo da sua vida, né? O caminho do sábio consiste em saber viver cada etapa da sua existência, saber iniciar e fechar um ciclo da sua vida para começar outro e outro e outro, né? E aqui consiste a nossa maturidade. Isso não somente para a catequese, mas isso também para a nossa vida. Porque a catequese é o caminho para a nossa vida, para mostrar como nós devemos ser bons cristãos, vivemos a nossa fé da melhor forma possível. Assim, nós entraremos agora no número 40 e diante, na catequese conforme as idades, né? A gente sabe que os públicos diversos manifestam suas características. Uma catequese infantil não pode ser adotada, uma catequese juvenil. São públicos diferentes, de mentalidades diferentes, de características próprias, de formas de ver o mundo próprias. Se eu adotar um evangelho para meditar dentro do grupo, uma criança vai dar sua análise, um jovem vai dar sua análise, um adulto vai dar sua análise. E isso não vai somente de acordo com a maturidade de vida e das idades, mas isso vai com a sua identificação com Cristo. Idade não quer dizer nada sobre maturidade, né? Mesmo que a idade da razão seja 7 anos, pode ser que existam crianças imaturas, pode ser que existam crianças um pouco mais maduras para a sua idade, né? Mas a igreja coloca 7 anos como um norte geral. Lembramos que quando o Código de Direito Canônico fala sobre 7 anos, a idade da razão, fala sobre a Igreja Universal. Mas cabe às conferências episcopais, às dioceses, fazerem as suas legislações próprias que não firam com a legislação universal, mas que mantenham a comunhão, né? E o bispo ele tem essa autonomia, essa autoridade para legislar no seu território. E o nosso diretório, nós colocamos a idade para iniciar a catequese com 9 anos. 9 anos. Um pouco mais tarde, existem talvez outros lugares que a catequese começa com 7, ou até mesmo você, catequista, quando um dia estava na catequese, começou com 7 ou menos, eu não sei, né? Mas a catequese na nossa diocese começa com 9 anos, justamente para tentar trazer para a realidade uma maturidade por parte das nossas crianças, né? Lembrando que idade ela não quer dizer nada. A maturidade vai dando com as nossas experiências de vida, né, que a gente vai fazendo. Do número 42 em diante, falamos sobre a catequese de adultos. Já retornaremos sobre a catequese com as idades.
Na catequese com adultos, nós estabelecemos um ano de preparação. Aqueles que estão acima dos 18 anos de idade, que já são considerados adultos, fazem essa experiência e nós colocamos até mesmo viver o processo do RICA, né, do Ritual de Iniciação de Adultos, iniciando o processo, número 44, iniciando o processo após a solenidade de Pentecostes e concluindo no tempo pascal do ano seguinte, que dá exatamente o entorno de um ano. Um ano. Lembrando que a catequese com adultos é diferente da catequese juvenil, também diante do público, é um público mais maduro, de outra experiência, de outras vivências de vida, e existe um processo próprio para estes, né? Alguns têm batizado, outros só têm batizado e Eucaristia, outros têm um e faltam os outros dois, etc. Né? Então, faz parte da mesma turma, recebe os sacramentos, sobretudo na vigília pascal, né? Batismo e Eucaristia, e a crisma em um momento oportuno, agendado pelo bispo, junto ao pároco da sua paróquia. Então, um ano, a catequese de adultos acompanhando o processo do RICA, do ritual. Número 45. Na Diocese de Campina Grande, deve-se cumprir o ritual de adultos, vivendo as 4 etapas. Pré-catecumenato, o querigma, que nós falamos anteriormente no início desta nossa meditação. O catecumenato, segunda etapa, que é o processo doutrinário, vivência das Sagradas Escrituras, do catecismo, o processo de imersão naquilo que a igreja acredita, que é o que nós acreditamos, né? Não acreditamos por nós mesmos, mas nós acreditamos na fé da igreja. Terceira etapa, purificação e iluminação. Interessante que, voltando para o pré-catecumenato, no nosso diretório nós colocamos um tempo indeterminado para viver esse processo. Pode começar com retiro ou qualquer outra experiência. Seguindo também o nosso itinerário catequético, o livrinho azul. Vocês já conhecem, que já foi muito trabalhado na nossa diocese. Vocês podem pesquisar. A purificação e iluminação. A terceira etapa do processo catecumenato. Aí é o processo que é vivenciado dentro da quaresma, né? Lembrando que entre uma etapa e outra, se você tem um RICA, se você acompanha, existem as etapas intermediárias da recepção entre uma etapa e outra de processo, né? De ritos que se acontecem dentro da liturgia, da missa, na celebração da palavra, em comum acordo com o pároco. Você acompanha no RICA, você vê a estrutura todinha. Entre cada uma das 4 etapas, existem celebrações intermediárias. Por exemplo, purificação e iluminação na quaresma, existem os escrutínios a cada domingo da quaresma. Escrutínios, os exorcismos, que são próprios durante essa etapa. Mistagogia. Mistagogia é a 4ª etapa que é celebrada dentro do tempo pascal, que é a etapa onde se recebe os sacramentos, na vigília pascal, onde se faz essa vivência imergida no Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu a morte e é glorioso sobre ela. E é festivo porque os sacramentos marcam a festa de Cristo, a festa da igreja. Então aqui está um resumo mais ou menos das 4 etapas do catecumenato, né? Que a nossa comissão, desde os últimos anos, tem trabalhado cada uma destas etapas dentro das foranias, que vocês podem aprofundá-las a partir dos documentos, sobretudo o itinerário catequético. Em seguida, nós entraremos na catequese com as crianças. Entramos propriamente na catequese com as idades, a partir do número 50 em diante. Catequese até os 7 anos de idade. É uma catequese que vive o batismo. Catequese doméstica, onde é a vivência familiar, os momentos de tertúlia com a família, de partilha de experiências de vida de fé, né?
É tão importante se a família vivesse esses momentos não somente na catequese, deixasse para a catequese mais tarde, mas já começasse imergindo um pouco seus filhos, né, nessa experiência de Cristo. Desde as orações básicas da fé, o sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria, as orações básicas, as devoções próprias dos cristãos, né? Isso faz com que a criança já comece, já na infância, o momento lúdico da sua vida de fé, né? Através de ilustrações. Né? A família pode indicar isso. Momentos de diversão com as crianças que apontem a vida de fé, já começando a mostrar, explicando de forma não doutrinária, mas explicar a Eucaristia, é o Cristo que está presente, né? As crianças, elas ainda estão no processo de formação. E um ponto fundamental na catequese até os 7 anos de idade é trabalhar o lúdico, o imaginário das crianças. É, é uma etapa fundamental da formação humana, onde as crianças elas estão começando a tomar conhecimento daquilo que está ao seu redor, né? As cores, os formatos das coisas, né? E isso é tão importante, a parte estética, né? Se lembrem, quando a gente falava sobre o querigma, a questão estética, a família tentar explicar à criança, ó, mostrando quem é Jesus Cristo, mostrar a imagem, né? E aquilo vai gravando não somente na mente, mas já vai crescendo no coração daquelas crianças. E a família pode proporcionar tudo isso, até os 7 anos de idade. E é importante viver a fé batismal. Na catequese dos 7 aos 9 anos, nós chamamos de pré-catequese, né? Ainda são crianças que já atingiram da razão, já têm consciência de algumas coisas, né? Mas que ainda precisa maturar muitas outras coisas. Então, é o processo que vai preparando ali para futuramente entrar na catequese. É importante a motivação dos padres para que crie nas crianças esse desejo, né, pela Eucaristia, as famílias. Em muitas paróquias existem alguns processos, como paraliturgia, ECRI, Conte Crianças. Isso vai fazendo com que aquela criança ela vai vivendo, né, a sua imersão dentro da igreja, enquanto ainda não entra na catequese. Algumas paróquias, dependendo da idade, já dos 8, 9 anos, já entra no grupo dos coroinhas. É importante a família imergir a criança dentro da vida comunitária. Isso deve começar já entre essa idade. Quando atinge os 9 anos, a criança ela entra na catequese, né? Passa esse processo dos 9 aos 13 anos de idade, vivendo aquela catequese, processo de identificação, processo comunitário. E aqui é fundamental falar sobre o processo comunitário, porque a fé não é um dado individual, isolado. A fé nós recebemos da igreja. E a fé ela é uma experiência que parte a partir da vida da comunidade. Eu não posso garantir a fé isolada e solitária, porque se fosse assim, Jesus teria vivido de forma isolada. E nem entre os seus Jesus viveu de forma isolada. Onde ele foi passando, foi criando também esse espírito da formação de comunidades, que foi transmitido para a fé apostólica, né? A gente vê os apóstolos, muitos deles, os primeiros cristãos que foram vivendo a fé nas suas comunidades e fundando, como por exemplo São Paulo. Nas suas viagens, quantas comunidades foram fundadas por São Paulo e foi enxertando o coração daqueles a fé cristã, que futuramente seria a fé católica, e imergir na vida de Cristo. Então, é fundamental, é indescritível, é importantíssimo inserir as crianças na vida da comunidade, né? E isso se dá a partir da catequese da igreja. E isso não está isento à catequese familiar. Os pais também são catequistas. Às vezes a gente transmite para os catequistas essa experiência, colocando absolutamente para eles a responsabilidade.
mas a primeira responsabilidade da catequese é dos pais. Os catequistas estão para dar um norte, mas é bom deixar bem claro que os pais participam da vida catequética. Número 59. A catequese e perseverança na Diocese de Campina Grande poderá ser realizada com adolescentes que tenham recebido a primeira comunhão até atingir a idade de 14 anos. Dos 9 até os 11, o processo da catequese. Dos 11 aos 14, fica praticamente um tempo de ato. É o momento que entra a catequese e perseverança, entra também a imersão em outros movimentos da igreja, como EAC, infância e adolescência missionária, alguns lugares, grupos de escoteiros, etc., né, que faz com que o adolescente ele não fique jogado ao léu, mas faz com que ele participe de alguma coisa, né? Talvez até mesmo na liturgia, né? Algum outro grupo de jovens, de adolescentes que tenha na paróquia, porventura. É importante não deixar o adolescente solto, porque a idade da adolescência é a idade da maturação. É aquele sentimento de que quer ser jovem, mas não é, porque ainda tem mentalidade de criança. Pode perceber, que sempre é assim. E é uma das fases onde começa as questões hormonais se aflorarem e os pais precisam ter muita paciência. Então, é uma fase de bastante atenção por parte da família, por parte dos catequistas, porque é muito clara a dispersão entre estes. Então, viver bem esse processo que antecede a crisma. E dos 14 anos em diante, a crisma, para confirmar a fé batismal, a fé primeira, uma nova ação do Espírito Santo, ou como diria São Tomás de Aquino, um robustecimento da graça batismal, uma nova ação do Espírito na vida. E nós vamos adiantando. Do número 66 em diante, nós falamos sobre uma catequese que ela é inclusiva. É importante, né? Hoje em dia existe tantas crianças, adolescentes, jovens, que possuem alguma deficiência. Né? E são pessoas que merecem também a nossa atenção, merecem nosso cuidado, nosso carinho. Nós indicamos no nosso diretório de que seria muito proveitoso, em comum acordo com o seu pároco, até mesmo um acompanhamento com pessoas, psicopedagogos, psicólogos da comunidade que possam ajudar os catequistas, né, nesse trabalho, um trabalho em comunhão. Porque às vezes a gente pensa que para a gente unir, a gente tem que segregar, fazer uma catequese à parte. Mas faz uma catequese à parte, nós já estamos segregando. Fazer com que as crianças, as próprias, tenham conhecimento e vivência com as crianças que têm alguma deficiência, alguma debilidade e alguma natureza, fazer com que elas também compreendam a vivência comunitária. Isso é importante, manter essa união. Mas é importante o catequista também ter conhecimento, formações específicas para trabalhar essa catequese inclusiva. Inclusive, nós temos diversos materiais que trabalham a catequese inclusiva, que vocês podem acessar, procurar até mesmo o pároco para tentar ter essa formação, esse conhecimento que pode ajudar bastante. Né? No número 68, sobre a catequese inclusiva, nós assim redigimos. É preciso integrá-los, tanto quanto possível, aos grupos de catequese, facilitando-lhes o acesso, o que requer meios adaptados. Os catequistas devem ser devidamente preparados e contar com o apoio imprescindível da família desses catequizandos. Não é somente jogar, mas acompanhar. Acompanhar. Sobre até as discriminações que a gente vai vivendo, não no âmbito da igreja, mas até mesmo no âmbito escolar, por parte de muitas dessas crianças. Quantas famílias também sofrem, né, com a falta de acesso, a falta de cuidado, de atenção por parte de outros órgãos com a questão
da, da vivência escolar inclusiva, desde os meios de acessibilidade dos meios públicos, ainda existe uma dificuldade muito grande. O Papa Francisco até fala isso, sobre essas questões, né? O grupo de catequistas e a comunidade como um todo deverão discernir o que parecer mais adequado às realidades envolvidas, levando em conta a cultura local, a religiosidade popular, a condição social. Em relação aos pobres, é necessário recordar as palavras do Papa Francisco. A pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A catequese também deve assumir, com toda a igreja, a opção preferencial pelos pobres. A gente pensa que a catequese, inclusive, é somente as debilidades de comodidade, mas o cuidado também com as classes marginalizadas, excluídas pela sociedade, é uma atenção da nossa catequese. Uma vez até na minha paróquia, me deparei com uma situação de uma família que não tem condições de até mesmo pagar o batismo, né, a lembrancinha, a vela, e aqui entra a caridade da igreja. Só porque não tem condições, nós não devemos batizar, né? A passagem bíblica nos é muito cara desta hora. De graça recebestes e de graça deveis dar. A igreja ela não deve recusar os sacramentos. Lembrando que devemos primeiro estar dispostos a receber os sacramentos. Não é porque tem o desejo e vai que esteja alguma situação irregular. Precisa se regularizar. E a regularização deve partir também dos nossos adultos, né? Às vezes, as pessoas querem se casar, mas não têm nem mesmo os sacramentos básicos todos, né? Então, viver os sacramentos, né? E a nossa caridade, ela entra em saber instruir tantos estes que não têm o conhecimento. Por fim, a catequese com as famílias, né? Como eu falava, a importância dessa comunhão com a família, dessa instrução, da acolhida das famílias, promover até mesmo momentos de visita. Às vezes a gente só tem encontros com as famílias quando a gente faz uma reunião lá para receber os sacramentos. Talvez é a única reunião que se tem na catequese. Ou a reunião somente lá no início. Então, na organização do calendário, seria muito bom. Eu sei que hoje em dia é tão difícil nós encontrarmos catequistas, mas é importante, se tiver um bom número de catequistas, organizar pequenas visitas, como, por exemplo, a pastoral da criança faz. E a catequese às famílias entra interessante, aqui o ponto fundamental, a contribuição de outras pastorais nesse processo. Aqui entra pastoral familiar, pastoral da criança. Essas pastorais envolvem as pessoas diretamente, né? Desde, às vezes, até mesmo o processo de gestação das crianças. Esse acompanhamento, essa atenção. Então percebam que o trabalho na igreja, ele jamais deve ser isolado. O trabalho da igreja ele é comunitário. As pastorais elas devem abraçar-se e pegar as mãos umas das outras para trabalhar em unidade. Trabalhar em unidade. Isso é fundamental. Fundamental. Número 71. A acolhida das famílias por parte dos catequistas e de toda a comunidade na qual está inserido o catequizando constituirá um verdadeiro empenho missionário. Além de acompanhar o processo catequético em si, o contato com as famílias poderá abrir caminho para que a igreja realize suas missões pastorais, de estar próximo delas e dos fiéis. Às vezes nós, padres, não temos acesso a muitas famílias, devido às muitas atribuições que nós temos. E vocês, queridos catequistas, vocês são extensões dos nossos braços. Assim, meus caros, é importante nós sentirmos com a igreja, os anseios dela. A igreja é a nossa mãe e precisa tanto de nós. Como nos diz ainda o livro da Espiritualidade e Missão do Catequista, documento 107. O catequista deve abrir sua mente e seu coração para entrar nessa preocupação da igreja,
sentir com a igreja e se colocar à disposição da graça de Deus, para que, lendo os sinais dos tempos, esteja à altura dos tempos. O catequista é aquele que é humano, antes de qualquer coisa. Vocês sentem, isso é o sinal de que vocês estão vivos. Vocês são pessoas que têm suas vidas, mas as suas vidas também se fazem serviço na vida da igreja. E vocês mantêm essa extensão dos nossos braços, vivendo essa unidade. Às vezes as famílias encontramos tantos problemas. É o número 72, do último tópico da catequese com as famílias, fala justamente sobre a vivência de tantos credos. Em um mundo secular, laicista, individualista que nós vivemos dos tempos odiernos, a catequese ela nunca foi tão imprescindível como nos tempos atuais, onde nas famílias muitos credos já são assumidos e até mesmo os pais nem sempre vivem a vida de fé, professam a fé, mas levam seus filhos através dos seus avós, seus tios, ou até mesmo jogam a responsabilidade para os catequistas. E muitas vezes, meus caros, vocês também se tornam, de alguma forma, os pais e mães dessas crianças e jovens. Não somente da educação da fé, mas da educação da vida. O número 72, ele fala sobre a vivência do ecumenismo. E não existe melhor ecumenismo do que o respeito. Às vezes a gente vive algo empurrado de forma apologética de ter de assumir. Mas não tem melhor vivência de fé do que a experiência. Parte do querigma para chegar no catecumenato. A melhor doutrinação que podemos fazer é fazer com que o catequizando viva uma experiência de fé. Com que ele viva a sua espiritualidade, a espiritualidade da igreja. Viva na liturgia e se insira dentro da liturgia. E a fé, ela é uma adesão pessoal. Nós não podemos forçar, mas nós devemos indicar. Como João Batista, que aponta com seu dedo indicador o caminho que na verdade não é ele, mas o caminho é Cristo. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos até a próxima aula. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.